Bom dia a todos. Bom dia. Feliz primeiros 100 dias. Antes de começarmos, quero reconhecer que o ato bipartidário Take It Down foi aprovado na Câmara na noite passada. Esta importante legislação foi defendida e guiada através do Congresso por nossa maravilhosa primeira-dama, Melania Trump, incluindo sua defesa direta em nome dos sobreviventes durante seus esforços de aprovação. O ato Take It Down criminaliza a publicação de imagens íntimas não consensuais e exige que redes sociais e sites semelhantes removam esse conteúdo dentro de 48 horas após a notificação de uma vítima. A primeira-dama agradece a todos que votaram a favor desta importante legislação, e o presidente aguarda ansiosamente para assiná-la quando chegar à sua mesa. Hoje marca oficialmente 100 dias de promessas feitas e promessas cumpridas pelo presidente Trump. Este foi verdadeiramente o início mais histórico de uma presidência na história americana. Após construir a maior economia do mundo em seu primeiro mandato como presidente, o presidente Trump está no processo de fazer tudo isso novamente. O povo americano confia no presidente Trump. Desde seu primeiro dia no cargo, o presidente Trump tem se concentrado em derrotar a crise de inflação de Biden, reduzir o custo de vida e fazer dos Estados Unidos o melhor lugar do mundo para fazer negócios, investir, criar empregos e inovar. E os esforços do presidente Trump estão funcionando. 345 mil empregos já foram adicionados desde o início do mandato do presidente Trump. O relatório de empregos do mês passado mostrou quase 100 mil empregos a mais do que os economistas previram, e foi o quarto mês mais alto para o crescimento da folha de pagamento privada nos últimos 2 anos. 9 mil empregos na indústria manufatureira já foram adicionados à economia. Isso é um contraste acentuado com os 6 mil empregos na manufatura que foram perdidos a cada mês nos 2 últimos anos da administração Biden. A taxa de emprego nos EUA permanece em níveis historicamente baixos, e graças ao presidente Trump, os americanos estão vendo um alívio nos preços, pela primeira vez em anos. O último relatório de inflação mostrou a primeira queda nos preços ao consumidor desde a pandemia de Covid, uma diminuição nos preços de energia e crescimento real do salário médio por hora. O presidente Trump está cumprindo suas promessas de reduzir os custos para as famílias e empresas americanas. Os preços de bens do dia a dia em geral têm visto quedas desde que este presidente foi empossado. Desde passagens aéreas até veículos usados e medicamentos prescritos, os preços estão caindo. De fato, a queda no preço dos medicamentos prescritos no mês passado foi a maior já registrada. E depois que Joe Biden falhou na resposta à gripe aviária, o plano agressivo do presidente Trump e do secretário Rawlings reduziu os preços de ovos no atacado em mais de 50%, desde o dia da posse. O presidente Trump encerrou a guerra imprudente de Joe Biden contra a energia americana e os combustíveis fósseis e restaurou a dominância energética dos Estados Unidos. E o secretário Wright, o secretário Doug Burgum estão trabalhando arduamente nesse esforço todos os dias. Os preços do petróleo e do gás estão agora bem mais baixos por causa dessa abordagem ousada. Os preços da gasolina caíram 7%. A energia caiu, os preços da energia também estão mais baixos. O Departamento do Interior acabou de anunciar uma nova política de perfuração offshore que aumentará a produção de petróleo no Golfo da América, em 100 mil barris por dia. No fronte da desregulamentação, o presidente Trump está comprometido em cortar burocracias sem sentido, especialmente para os pequenos empresários americanos que são a espinha dorsal da nossa economia. Sabemos que cortar regulamentações leva a custos mais baixos e maior crescimento. O esforço massivo de desregulamentação por esta administração ajudará a inaugurar a Era Dourada da América, que já está em andamento. Imediatamente após assumir o cargo, o presidente Trump bloqueou todas as regras da era Biden que não estavam finalizadas, economizando mais de 100 bilhões de dólares para os americanos, ou 2.100 dólares por família de 4 pessoas na próxima década. E o presidente também lançou um ousado esforço multiagências para reverter as regulamentações federais existentes, que aumentam o custo de vida das famílias trabalhadoras. Espera-se que este esforço resulte em economias significativas nos próximos meses, incluindo a reversão das regras de emissões de escapamento da EPA para veículos leves e médios e os mais recentes padrões de economia de combustível média corporativa do Departamento de Transporte. Esses 2 esforços sozinhos resultam em uma economia total de 755 bilhões, ou mais de 8.800 dólares por família de 4 pessoas na próxima década.
No total, as economias combinadas de todas essas ações somam pouco mais de 935 bilhões, ou quase 11 mil em economias reais por família de 4 pessoas na próxima década. A imprensa não está falando o suficiente sobre o impacto positivo da campanha de desregulamentação do presidente Trump. E investimentos das maiores empresas e países do mundo estão chegando sob este presidente. Até agora, os compromissos de investimento total sob a administração Trump atingiram mais de 5 trilhões, incluindo 500 bilhões de reais da Apple e com base no ZY, fabricação e treinamento, 500 bilhões de reais da Nvidia e infraestrutura de IA, 100 bilhões de dólares da TSMC e com base no ZY, fabricação de chips e o investimento privado de 500 bilhões de reais pela OpenAI, Oracle e SoftBank e também infraestrutura de IA. Todos esses compromissos de investimento estão estimados para gerar pelo menos 451 mil novos empregos bem remunerados para trabalhadores e famílias americanas. Neste ponto, o presidente Trump garantiu mais investimentos nos Estados Unidos da América em 100 dias do que Joe Biden fez em 4 anos. O presidente Trump é o principal empresário da América, e é por isso que esses trilhões de dólares em investimentos estão inundando o nosso país. A comunidade empresarial está otimista com a América porque o presidente Trump está de volta ao comando. Amanhã, o presidente receberá CEOs e líderes de várias empresas que fizeram esses investimentos para destacar seus compromissos históricos com nosso país e encorajar outros a fazerem o mesmo. Sob o governo do presidente Trump, nunca houve um momento melhor para investir na América. E o presidente finalmente disse que já era o suficiente e se recusou a permitir que a América e nossos trabalhadores fossem explorados no comércio por mais tempo. O presidente Trump implementou tarifas poderosas para acabar com a era de rendição econômica e reequilibrar os acordos comerciais da América. Mais de 100 países já se sentaram à mesa, buscando oferecer termos mais favoráveis para a América e nosso povo. Nunca houve um presidente que tenha criado sua própria vantagem como este presidente, e estamos apenas começando. Os republicanos no Congresso estão muito perto de aprovar o grande e belo projeto de lei do presidente Trump, que incluirá os maiores cortes de impostos da história americana, medidas fortes de segurança nas fronteiras, grandes avanços militares, desregulamentação dramática e reformas de gastos com bom senso. Como o presidente Trump já disse antes, o melhor ainda está por vir. Para mais informações sobre os sucessos econômicos do presidente Trump até agora e os planos futuros, quero passar a palavra para o nosso incrível secretário do Tesouro, Scott Bessent, que está aqui hoje. E abriremos para perguntas. Em nosso novo assento de mídia, temos Brandon Peterson, um repórter de serviços financeiros para o Punchbowl News. Punchbowl News cobre poder, pessoas e política, com sede em Washington, D.C., com foco intenso no Capitólio, a política de legislar. Daí, fundada em 2021, e é o primeiro boletim informativo que o Capitólio e a Casa Branca leem todas as manhãs no meio do dia e ao longo da noite. Obrigado por estar aqui conosco, e começaremos com você hoje. Muito obrigado por estar aqui. Tenho uma pergunta para o secretário Bessent. Sobre tarifas. O presidente disse no fim de semana que esperamos que talvez as receitas tarifárias possam substituir o imposto de renda. Mas também continuamos ouvindo sobre os acordos que a administração está buscando. Então, minha pergunta é: qual é o objetivo final da Casa Branca aqui? Vocês querem ter receita tarifária de longo prazo ou acordos que possam reduzir essas tarifas? Eu acho que é uma combinação de ambos. Então vamos considerar a receita tarifária de longo prazo. Implementamos um processo, temos 18 relações comerciais importantes. Vamos falar com todos esses parceiros, ou pelo menos 17 deles nos próximos dias. Muitos deles já vieram a Washington. O que o presidente Trump está se referindo é a capacidade da receita tarifária de proporcionar alívio no imposto de renda. E eu acho que há uma boa chance de vermos isso no próximo projeto de lei tributária. O presidente fez campanha sem impostos sobre gorjetas, sem impostos sobre a Seguridade Social, sem impostos sobre horas extras e a restauração da dedutibilidade de juros para automóveis fabricados nos Estados Unidos. Então, a receita tarifária poderia aliviar fiscalmente todos. Então você acha que há um papel significativo para a receita tarifária na política fiscal do Zeiko? Eu acho que é algo
o que foi deixado de lado há muito tempo. E eu acho que as tarifas o trarão de volta à manufatura americana e gerarão receitas substanciais. Sobre a manufatura, não. Nós vimos algumas pesquisas bastante sombrias este mês do Fed da Filadélfia, o que viu a maior queda desde maio de 2020, e do Fed de Dallas, com uma perspectiva semelhante, queda, pedidos de envio fracos. O que os fabricantes americanos não estão entendendo sobre sua iniciativa de reindustrialização no EUA? Bem, eu trabalhei no ramo de investimentos por 35 anos e aprendi a ignorar os dados de pesquisas e olhar os dados reais, que têm sido ótimos. Os dados de emprego são bons. Os americanos continuam gastando, mas, como Caroline disse, e há esses compromissos incríveis para trazer a manufatura de volta ao país com investimentos recordes por corporações domésticas e estrangeiros que querem entrar no CEUA. Muito obrigado, Caroline. Obrigado, senhor secretário. Os chineses continuam a dizer que os EMIWA e a China não estão envolvidos em nenhuma consulta ou negociação sobre tarifas. Você disse recentemente que conversou com seu homólogo, mas mais sobre, cito, coisas tradicionais como estabilidade financeira. Então você pode esclarecer. A administração está conversando com Pequim especificamente sobre tarifas ou não? Bem, não vamos falar sobre quem está conversando com quem, mas acho que você sabe, com o tempo veremos que as tarifas chinesas são insustentáveis para a China. Eu vi alguns números muito grandes nos últimos dias que mostram que, se esses números continuarem, os chineses poderiam perder 10 milhões de empregos muito rapidamente. E mesmo que haja uma queda nas tarifas, eles poderiam perder 5 milhões de empregos. Então lembre-se de que somos o país deficitário. Eles vendem quase 5 vezes mais produtos para nós do que nós vendemos para eles. Então, a responsabilidade será deles, de retirar essas tarifas. Elas são insustentáveis para eles. E eles estão dizendo que vocês não estão falando sobre isso, então isso é verdade? Veja, eles têm uma forma de governo diferente. Eles estão se dirigindo a um público diferente. Então, eu não vou entrar nos detalhes de quem está falando com quem. Mas, como eu disse, acredito que para os chineses, essas tarifas são insustentáveis. E muito rapidamente, 2 dias atrás você disse que não sabia se o presidente Trump tinha falado com Xi Jinping. Você sabe agora? Novamente eu diria, Caroline e eu temos muitos trabalhos na Casa Branca. Operar central não é deles. Bloomberg, vá em frente. Secretário Vilsack, muito obrigado por estar aqui esta manhã. Você falou sobre a importância de dar certeza aos investidores. Quando se trata do mercado. No entanto, a administração Trump está continuando a negociar vários acordos comerciais complexos, né, em um prazo muito apertado. Quando você espera poder dar ao mercado alguma certeza em relação a esses acordos, você tem um prazo. É a pausa de 90 dias. O que estamos analisando aqui? Boa pergunta. E eu acho que uma coisa que tem sido um pouco desconcertante para os mercados você sabe, o presidente Trump cria o que eu chamaria de incerteza estratégica nas negociações. Então, ele está mais preocupado em conseguir os melhores acordos comerciais possíveis para o povo americano. Você sabe, tivemos 4 anos de maus acordos, 4 décadas, de comércio injusto, e você sabe, nós vamos desfazer esses acordos e torná-los justos. O que estamos fazendo é que criamos um processo. Eu acho que a abertura da incerteza estará se estreitando, e quando começarmos a avançar anunciando acordos, haverá certeza. Mas, você sabe, a certeza não é necessariamente uma coisa boa em negociações. Senhor secretário, ontem à noite houve relatos de que a administração estava meio que recuando um pouco nas tarifas de automóveis. Você pode, de certa forma, elaborar sobre essa decisão? E o que podemos esperar daqui para frente? E por que essa mudança nas tarifas de automóveis? O presidente Trump teve reuniões com produtores de automóveis domésticos e estrangeiros, e ele quer trazer de volta a produção de automóveis para o EUA. Queremos dar aos fabricantes de automóveis uma oportunidade para fazer isso de forma rápida, eficiente e criar o máximo de empregos possível.
Jasmine. Muito obrigado, Caroline. Obrigado, secretário. Voltando à China, a administração antecipa choques na cadeia de suprimentos ou choques de oferta agora que os embarques de carga da China estão significativamente reduzidos? E se sim, há planos, ou estão sendo feitos planos para lidar com isso? Eu não pensaria que teríamos choques na cadeia de suprimentos e acho que os varejistas, eles gerenciaram seu estoque antecipadamente. Sabe, eu falo com dezenas de empresas, às vezes diariamente, mas definitivamente semanalmente, e, sabe, elas sabem que o presidente Trump está comprometido com o comércio justo e planejaram de acordo. A segunda pergunta, delinear o cronograma para quando? Alguns desses acordos, particularmente com seus países asiáticos, como Índia, Japão, Coreia do Sul, ter um anúncio? Estou feliz que você mencionou nossos parceiros comerciais e aliados asiáticos. Eles têm sido os mais dispostos em termos de fechar os acordos. Como mencionei, o vice-presidente Vance esteve na Índia na semana passada. Acho que ele e Modi fizeram algo muito bom. Progresso. Então, eu poderia ver alguns anúncios sobre a Índia. Eu poderia ver os contornos de um acordo com a República da Coreia se formando. E então tivemos conversas substanciais com os japoneses. Andrea. Secretário Besson, apenas continuando no caminho do tipo de progresso. Você disse ontem ou anteontem, acho que foi, que poderia acontecer já nesta semana ou possivelmente na próxima semana. Você pode nos dar um pouco de cronograma? E então eu queria perguntar especificamente sobre a Coreia do Sul. Eles disseram que provavelmente não conseguirão fazer um acordo abrangente até o início de julho por causa das eleições deles. Do Japão também tem eleições? E até que ponto os fatores domésticos estão complicando seus esforços? O Canadá acabou de ter uma eleição. Agora você está vendo que pode ter que pensar em adiar os 90 dias? Eu adotaria a abordagem oposta, que acho que esses governos querem ter a estrutura de um acordo comercial concluída antes de entrarem nas eleições, para mostrar que negociaram com sucesso com os Estados Unidos. Então, estamos descobrindo que eles estão mais interessados em vir à mesa, concluir isso e depois voltar para casa e fazer campanha com base nisso. Sean, desculpe, você tinha um comentário sobre se algo pode acontecer esta semana ou na próxima, ou para um acordo. Então você sabe, você disse sim. Novamente, eu acho que estamos muito próximos da Índia, e na Índia, é um pouco de bastidores na Índia, de uma maneira engraçada, né? É mais fácil negociar com muitos outros países porque eles têm tarifas muito altas e muitas tarifas. Então é muito mais fácil confrontar as tarifas diretas quando, à medida que passamos por esses acordos comerciais injustos que foram implementados ao longo de décadas, que as barreiras comerciais não tarifárias podem ser muito mais insidiosas e também mais difíceis de detectar. Então, é um país como a Índia, que tem as tarifas publicadas e prontas, é muito mais fácil negociar com eles. Então, eu acho que as negociações com a Índia estão indo bem. Olá, senhor secretário. Foi relatado esta manhã que a Amazon em breve exibirá um pequeno número ao lado do preço de cada produto. Isso mostra quanto as tarifas de Trump estão adicionando ao custo de cada produto. Então isso não é uma demonstração perfeita e clara de que é o consumidor americano e não a China que terá que pagar por essas políticas? Vou responder a isso, já que acabei de sair do telefone com o presidente sobre o anúncio da Amazon. Este é um ato hostil e político por parte da Amazon. Por que a Amazon não fez isso quando o governo Biden elevou a inflação ao nível mais alto em 40 anos? E eu também acrescentaria que não é uma surpresa, porque, como a Reuters escreveu recentemente, a Amazon fez parceria com um braço de propaganda chinês. Então, esta é mais uma razão pela qual os americanos devem comprar produtos americanos. É mais uma razão pela qual estamos trazendo de volta cadeias de suprimentos críticas para cá, para fortalecer nossa própria cadeia de suprimentos crítica e impulsionar nossa própria manufatura aqui. Jeff Bezos ainda é um apoiador de Trump? Olha, eu não vou falar sobre as relações do presidente com Jeff Bezos, mas vou te dizer que isso é certamente uma ação hostil e política por parte da Amazon. E, secretário, se você tiver algo a acrescentar. Sim.
Eu também acrescentaria que derrubar a terrível eleição de Biden tem sido uma prioridade nos primeiros 100 dias do governo Trump. E o presidente Trump tem feito um ótimo trabalho liderando isso. Desde 20 de janeiro, as taxas de juros, as taxas de hipoteca estão caindo. Os preços da gasolina e da energia estão caindo. Estamos esperando mais quedas. E, como Caroline disse, o grande imposto sobre os consumidores que passa despercebido é a desregulamentação ou regulamentação. E estamos desregulamentando e reduzindo isso. Então, do ponto de vista da renda familiar, esperamos aumentos reais no poder de compra. Nós os vimos nos primeiros 100 dias e esperamos que isso acelere. Estamos fazendo acordos de paz, acordos comerciais, acordos fiscais e desregulamentando. E a desregulamentação tem um tempo de implementação mais longo, mas acho que no terceiro e quarto trimestres isso realmente vai entrar em vigor. Obrigado. Obrigado, Caroline. Uma pergunta para você e o secretário Besson. Falamos muito sobre volatilidade, e certamente no mercado. E o presidente afirmou o tempo todo que está mais preocupado com a América comum. O trabalhador americano, você acabou de falar sobre desregulamentação e todo esse comércio justo e recíproco. Qual é a sua mensagem para o povo americano? Em termos de deixá-los passar por essa perturbação. E o resultado sendo maior e um bem maior para o trabalhador americano, o povo americano, as famílias americanas. Eu diria que confiem no presidente Trump. Há uma razão pela qual ele foi reeleito para este cargo. É por causa do sucesso histórico de sua fórmula econômica no primeiro mandato. E como eu expus no início da coletiva, e o secretário falou sobre, e o presidente fala todos os dias, há uma fórmula comprovada que funciona. Desregulamentação massiva, independência energética. E cortes de impostos que estão por vir, e o secretário está trabalhando muito arduamente nisso com nossos colegas no Capitólio. Se você quiser falar sobre isso, é um grande negócio colocar mais dinheiro de volta nos bolsos dos americanos trabalhadores. Quanto aos acordos comerciais justos, o presidente está tentando negociar. Ele não está apenas corrigindo a bagunça que herdou dos últimos 4 anos da administração Biden. Esta é uma bagunça que foi criada nas últimas 4 décadas, que vendeu a classe média, que transferiu empregos para o exterior. Você pensa sobre o nosso coração do país, a América Central, como as cidades costumavam ser como elas são hoje. O presidente Trump quer restaurar a Era Dourada e é um processo para fazer isso. E esse processo está em andamento, mas ele reuniu uma equipe de comércio fantástica, né? O secretário Besson, o secretário Lutnick, Jameson Greer, todos trabalhando incrivelmente duro nesse esforço. 24 horas por dia, mas cortes de impostos estão chegando, e isso é fundamental. E o senhor secretário, por que não fala um pouco sobre isso? Sim, então, é realmente um tripé na política econômica. É o comércio, é imposto e a desregulamentação. Estamos no meio de abordar, como Caroline disse, esses desequilíbrios comerciais de longo prazo. O projeto de lei de impostos está indo muito melhor do que eu teria pensado quando eu assumi o cargo em 28 de janeiro. E isso é graças à liderança do presidente Trump. E que o Speaker Johnson e o líder Thune estão unidos. O Speaker Johnson, tivemos uma reunião muito boa ontem, com alguém chamado de Big Six, o diretor do NEC, Kevin Hassett, eu mesmo, Speaker Johnson, líder Thune, o presidente do comitê, Jason Smith, e o senador Crapo, e o projeto de lei tributária está avançando. Isso vai dar permanência ao Tax Cuts and Jobs Act de 2017. Trará certeza aos negócios americanos, trará certeza ao povo americano. O presidente Trump também está adicionando as coisas para os americanos trabalhadores que mencionei anteriormente, sem imposto sobre gorjetas, sem imposto sobre horas extras, sem imposto sobre a Seguridade Social, tornando os pagamentos de automóveis dedutíveis. Então isso vai abordar substancialmente a crise de acessibilidade. E a outra coisa que eu notaria, voltando aos dados, é que a Vanguard, uma das maiores empresas de gestão de dinheiro na América, disse que nos últimos 100 dias, 97% dos americanos não fizeram uma negociação e, de fato, investidores individuais mantiveram-se firmes, enquanto investidores institucionais entraram em pânico. Então, os investidores individuais confiam nos investidores individuais.
investidores confiam no presidente Trump. Megan, lá atrás. Obrigado. Você pode detalhar o que devemos esperar em termos de alívio nas tarifas automotivas? Senhor secretário, devemos esperar que outras indústrias também recebam alívio, da mesma forma que vimos agora para o setor automotivo e tecnológico? Não vou entrar nos detalhes. Alívio das tarifas automotivas, mas posso dizer que isso contribuirá substancialmente para o retorno da fabricação automotiva americana. E, novamente, o objetivo aqui é trazer de volta os empregos industriais de alta qualidade para os EUA. O presidente Trump está interessado nos empregos do futuro, não nos empregos do passado. Sabe, nós não precisamos necessariamente ter uma indústria têxtil em expansão como onde eu cresci, mas queremos ter manufatura de precisão e trazer isso de volta. E outra função importante, muito importante disso, que não é falada o suficiente, é a segurança nacional. O presidente Trump, sua principal preocupação e crença é que segurança econômica é segurança nacional. Segurança nacional é segurança econômica. E vimos durante a Covid que nossas cadeias de suprimentos foram cortadas, e precisamos trazer de volta muitas dessas cadeias de suprimentos, seja em semicondutores, medicamentos, o aço, e nós temos que internalizá-los. Então, é uma combinação de tornar o comércio livre e justo e remediar esse enorme buraco de segurança nacional com o qual ele foi deixado. Eu só acrescentaria, Megan, que o presidente assinará a ordem executiva sobre tarifas automotivas mais tarde hoje, e a divulgaremos como sempre fazemos. Vá em frente. Negociar com a União Europeia. É difícil negociar com a União Europeia. Você tem alguma atualização sobre a negociação com a União Europeia? Estou mais envolvido nas negociações asiáticas. Minha observação remonta à declaração de Henry Kissinger quando eu ligo para a Europa, para quem eu ligo. Então, estamos negociando com muitos interesses diferentes. Alguns dos países europeus impuseram um imposto injusto sobre serviços digitais em nosso grande provedor de internet, França e Itália. Outros países, Alemanha e Polônia, não têm isso. Então, queremos ver esse imposto injusto de uma das grandes indústrias da América removido. Então, vai ser uma troca. Eles têm algumas questões internas para decidir antes de poderem se engajar em uma negociação externa. Senhor secretário, então, contatos que tenho na comunidade empresarial dizem que eles estão basicamente congelados para investimentos de longo prazo devido à incerteza em torno das tarifas. Quanto tempo você acha que o presidente Trump tem para fazer um acordo antes que haja danos à economia? Olha, eu acho que o que estamos vendo é que os líderes empresariais entraram em uma pausa e acho que vamos lhes dar grande certeza com este projeto de lei tributária. E acho que nas próximas semanas, como eu disse, temos 18 relações comerciais importantes. Vamos deixar a China de lado, 17. Elas já estão em movimento. E então, como eu disse ontem, acho que há uma chance muito boa de conseguirmos aprovar este projeto de lei tributária. E a conta de impostos será muito poderosa para os EUA. Investimentos. Então, o que vamos fazer? Uma das partes mais poderosas da lei tributária de 2017 do presidente Trump foi a depreciação total de equipamentos. Vamos tornar isso, como o presidente Trump disse em seu discurso ao Congresso, retroativo a 20 de janeiro. A outra coisa que estamos procurando adicionar é a depreciação total para fábricas. Então, traga a sua fábrica de volta. Você pode depreciar totalmente o equipamento e o prédio. Vamos combinar isso com desregulamentação, energia barata e certeza regulatória, e isso continuará a fazer dos Emirates o maior destino para investimento doméstico e estrangeiro. Robert Hopkinson, só um segundo. Se eu puder, peço desculpas. O presidente disse que líderes mundiais gostariam de se encontrar com ele em Roma, na cidade do Vaticano. Desculpe, sobre comércio. Além do presidente Zelensky, com quem o presidente se encontrou? Sobre comércio e quando poderíamos fechar alguns desses acordos? O presidente se encontrou com o presidente Zelensky, como você sabe, sobre o qual falamos, e o presidente continua envolvido com
seus colegas, líderes estrangeiros, colegas líderes ao redor do mundo na União Europeia. Você viu muitos deles visitarem a Casa Branca? Quero insistir ao concluir no ponto que o secretário acabou de fazer. Na campanha, o presidente prometeu ao público americano que ele faria dos Estados Unidos o melhor país do mundo para se fazer negócios novamente. Os impostos mais baixos, menor regulação, menores custos de energia de qualquer lugar do mundo. E se você fizer negócios nos Estados Unidos, não pagará tarifa, não pagará um preço. Isso não é apenas bom para as empresas ao redor do mundo, mas é bom para o trabalhador americano. É nisso que esta equipe está tão focada todos os dias. Temos trabalho a fazer. A era de ouro da América está em andamento. Mas, como mencionei no início, há muitas razões para o consumidor americano, o CEO americano, o proprietário de pequenas empresas americanas estarem confiantes e otimistas sobre este presidente e para onde estamos indo. Então, vocês ouvirão mais do próprio presidente mais tarde esta noite. Ele está viajando para Michigan, como todos vocês sabem. Ele fará uma parada na base da Força Aérea com o governador White. E depois seguiremos para um comício esta noite, onde vocês ouvirão mais dele diretamente. Então nos veremos em Michigan. Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigado.